Gente, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim, seja lá o que for. Sejam bem-vindos aí a mais um Syncup, né, do Rebatimento Crítico da Web3 Dev, né? Cada vez mais emocionante, mais lúdico e rico de muitas formas, né? É, Deixamos semana passada, tanto a Ana, quanto o André, quanto o Vini Black, alguns deveres de casa. Eu detesto essa expressão, a gente vai ter que inventar uma outra expressão, senão dever de casa. Mas, enfim, deixamos no ar os desafios, né, para serem explorados. Né? A gente só vai saber deles depois que a gente fizer uma rodadazinha rápida de check-in para sentir como é que nossos queridos amigos estão chegando, né? Como é que está o espírito, como é que vocês estão chegando hoje aqui. Então, eu estou chegando bem, super energizado. Antes da gente começar a fazer o registro aqui, eu compartilhei com a Ana e com o André uma dinâmica que está acontecendo que é fenomenal, é um conceito chamado turismo regenerativo, olha só, que é uma coisa novíssima no Brasil, e que o Rerê está ligado, e que vocês também, por tabela, vão estar ligados. Enfim, é muito bacana. Então, eu passo para a Ana, que chegou praticamente junto comigo aqui. Ana, querida, fica à vontade de fazer seu check-in. Maravilha, eu também estou bem animada. Pude, com o Para Casa, apreender, absorver novos pontos de vista e também correlacionar coisas que a gente tem trabalhado nos grupos de estudos, né? Eu tenho conduzido um grupo de estudos sobre DAOs. E no artigo que a gente vai estudar essa semana, eles citaram a sociocracia, né? Então, acho que foi uma boa, um bom espelhamento, acho que cabe esse termo, né? Espelhamento nesse momento, de perceber áreas diferentes, assim, se conectando. E também fiquei feliz aí com os updates do turismo regenerativo, bem interessada também em estar participando dessa parte de desenvolvimento de ReFi, né, do Rerê. Eu acho que casa muito com alguns grupos de estudos de DeFi que a gente tem na comunidade, e existe uma ambição de colocar esses conhecimentos teóricos em prática. Então, se for do interesse, a gente pode estudar isso. Não sei se entraria dentro de algum tipo de recurso empático ou abundante, não sei, mas como um recurso de pessoas que estão já dedicadas a estudar, delas poderem ter um ambiente para aplicar o que elas estão estudando. Então, eu posso fazer essa ponte no momento que vocês acharem oportuno. Passo a palavra para o André. Você está sem som, André, querido. É verdade. Você A gente não está, desbloqueou o microfone, mas não ouve. a gente não tá te ouvindo. Se for o caso, André, sai e volta, né? Normalmente isso resolve. Tá conectando o áudio agora. Acho que agora vai, André. Oi, desculpa, eu tive um problema de conexão. Vamos lá, então. Estou bastante animado. Vou dar um oi pro pessoal aqui. E feliz, né, de conhecer novas dinâmicas assim que estão em andamento, e a nossa, digamos, exigiu, né, a gente se movimentar, pesquisar, né, também conceitos que estão além, né, do que a gente está, digamos, na verdade a gente está habituado, está vivendo em alguns casos, né, essas questões de sistemas organizacionais e de biomas, né, a gente está dentro, né, de biomas, mas muitas vezes a gente não reflete, não percebe no dia a dia, né, então a gente teve esse desafio de observar, né, situações. Então estou animado para trazer esses pontos de vista. Maravilha, querido, maravilha, maravilha. Vamos nessa, então. Vamos começar, vamos começar pela memória, né? Vocês sabem disso. Vamos começar pela memória, vamos rememorar cada um de vocês, né? De acordo com a sua perspectiva. Como é que foi o Syncap da semana passada? Qual foi a exploração nova que nós abrimos? Vocês já falaram sobre ela, né?
E, em função disso, na sequência, já podem emendar com o que vocês exploraram, enfim, quais são os insights que brotaram, né? O que de novo trouxe para você, etc. Tá bom, queridos? Fique à vontade aí. Em vez de começar por você, Ana, vamos começar pelo André. Fazer diferente. André, querido, vai nessa, é contigo. Vamos lá. Bom, na semana passada a gente avançou no sentido de ler alguns conceitos e, pelo que eu me recordo, né, de desbruçar alguns casos, né, como eu poderia dizer, de organizações, né, entre pessoas, né, como acontecem as hierarquias, alguns casos são mais horizontais, outros mais verticais, e aí foi sugerido para a gente pesquisar, né, mais sobre a cultura matrística, se eu não me engano é nesse sentido, que na minha percepção é naquele sentido de o oposto, né, teoricamente o oposto do patriarcado, mas é bem diferente do patriarcado, porque a gente tem um sistema que prega mais a igualdade, né? Apesar em muitos casos, esses sistemas são liderados por mulheres, né? Então, eu até vejo que a gente tem, né? Isso acontece, né? Mas muitas vezes ele é ou misturado com o patriarcado, ou, né, ou acontece de ser mais igualitário mesmo, de divisão de tarefas, né? Então depende muito do caso, assim, né? Mas no meu dia a dia eu fui percebendo assim relações, imaginando, né, dentro de casa, né, como geralmente as coisas são organizadas e também principalmente nas escolas, assim, né, como a gente talvez não tão evidente, né, mas tem também um sistema mas na minha percepção é mais no nosso dia a dia, dentro de casa, às vezes esse sistema ele é perpetuado e, e até então eu percebo uma mistura assim entre patriarcado e o matrística, né? Mas ainda assim percebo uma predominância, né, é uma disputa de gêneros que a gente tem, né, nesse sentido, talvez eu esteja indo por esse caminho, mas, né, o que fiquei refletindo também seriam talvez, né, qual que seria talvez um terceiro modelo, né, pensando nessa dualidade junto com o patriarcado e a cultura matrística, né, tipo, se a gente teria um terceiro sistema que talvez fosse, enfim, quebrasse tudo isso ou misturasse, né, alguns pontos de cada um, aí fiquei mais inquieto sobre isso, assim. Mas, de modo geral, é isso, assim, de modo panorâmico. Passo para a Ana. Não, antes de você passar, deixa eu fazer um parênteses, querido. Uhum. É importante dizer que a gente tem, em termos de cultura hierárquica, nós temos o patriarcado e temos o matriarcado. Os dois são hierárquicos. Os dois Entendi. são hierárquicos. O matrístico é o único que a cultura da nossa espécie, a cultura humana da nossa espécie, não há 10 mil anos atrás, há 20, 30, 40 mil anos atrás, gerou, né? Porque nós éramos muito mais nômades, nós estávamos muito mais simbióticos com a natureza, estávamos Sim. muito mais adaptativos, né? Então exigia da gente estar sempre reconfigurando tudo e os papéis, não havia papel determinado do que era papel para mulher ou papel para homem, até porque não havia nem esse conceito de homem ou de mulher ou nada do gênero. Quer dizer, então, o que eu estou querendo dizer é que a gente agora tem a oportunidade de fazer um resgate dessa cultura matrística, que é mais ancestral do que a patriarcal, acreditem vocês, né? Evidentemente, atualizando isso, né? Do século que a gente está vivendo, essa terceira década do século XXI, né? A gente tem condições de se inspirar em cima disso e de gerar formas de a gente se relacionar, né? Aonde a gente desconstrói ao máximo a cultura hierárquica, seja patriarcal ou matriarcal, né? E vai por diante. Bem, só queria fazer essa observação. Tem muito mais para falar? Tem. Mas, e antes de passar ainda, eu vou te perguntar, André, para você, então, o que ficou na sua memória, na retina da sua memória da semana passada, foi basicamente isso, né? Foi basicamente
toda a conversa que nós fizemos em torno da cultura matrística. Você chegou a desenvolver alguma coisa em cima da sociocracia, como exploração da semana passada para essa? Eu, na verdade, eu li mais artigos, né, notícias também, talvez mais atuais, assim, que façam um balanço, né, dessas diferentes culturas ao longo do tempo, mas como hoje em dia ainda tem, tipo, uma disputa, hoje está bem mais complexo, né, pega-se muita referência, então acho que eu fui mais para uma leitura mais atual, mais de artigos, notícias principalmente, né, reportagens mais recentes, dessa década, digamos assim, né? Nesse sentido, talvez não me aprofundei em algo tão bibliográfico, tão mais teórico, sabe? Então, talvez por isso que eu esteja assim mais por cima, assim, falando, mas de modo geral, o que eu lembro é isso, assim, dessa questão da hierarquia, né? E como hoje em dia está mais, na minha percepção, complexo, talvez se misture as coisas ou nessa sociedade que a gente está hoje mais líquida, né? Então, como isso, fico intrigado como isso se perpetua hoje, assim, que a gente tem também as comunidades digitais. Então, fui mais por esse caminho, sabe? Então, Entendi. eu sinto Ou, que se- posso avançar ainda ou se- na parte mais teórica ainda. ou seja, aquela exploração que eu sugeri de vocês fazerem, né? De entender um pouquinho melhor a sociocracia e verificar o quanto ela está presente ou não na Web3Dev, ou o quanto ela está presente nas relações, ou em outras organizações que, de repente, vocês façam parte. Isso você não chegou a fazer. Para você, você ficou mais, de assim, capturado, né? Pelo conceito da matrística, né? E fez esse tipo de exploração que você compartilhou, é isso? Sim, talvez tive um outro passo, mas até para talvez compreender melhor, quero ver também como a Ana, né, desenvolveu isso, para ir melhorando, assim, porque eu acredito, talvez eu não comparei tanto com a Web3Dev, realmente, tipo, talvez havendo depois uma percepção da Ana e a gente conversando, eu consiga trazer alguns pontos, mas ainda preciso avançar mais, sabe? Talvez me sentir desafiado, assim, mas fiz já alguns passos, talvez por outro caminho, mas vou entender melhor hoje com a Ana. Tá. Ana, querida, agora é contigo, mas se você tiver aí com o nosso mapeamento crítico, né? O nosso live mapping, fica à vontade para compartilhar para o pessoal poder acompanhar. Talvez você esteja já fazendo algumas anotações. O pessoal, eu não cheguei a falar isso para vocês, mas as pessoas gostam de acompanhar as anotações, tá? As Tá. pessoas vêm falar comigo, gente, é sensacional, vocês falando, aí quem seja lá que está mapeando, realmente é muito interessante, porque você está pensando e a pessoa está colocando uma coisa parecida ou semelhante, né? É bem interessante. Mas passa a bola para você, Ana, querida, vai nessa. Então, aqui tem algumas coisas que vai facilitar a minha memória, então eu vou meio que estar colando de certa forma com as anotações, né? A gente falou na semana passada sobre que existe conceitos que estruturam o paradigma do Rê, que é a holacracia, a O2 e a sociocracia. E a gente deu mais ênfase na sociocracia a partir de um artigo que você expôs, né, transmitiu à tela. Ele abordava a história, o surgimento da sociocracia, que é bem antigo, né, vem de comunidades feudais, mas também da África. É, Essa parte de metodologia, eu me lembro de você abordar a questão do matrístico também, assim como o André citou. Eu até estou para receber um livro acho que é Humberto, né? Maturama, sobre o assunto para me aprofundar, mas eu acabei. No sábado, eu acabei me debruçando ali no Wikipedia sobre essa citação que você falou do Ocupa, né? Do Occupy Wall Street. E aí eu anotei algumas coisas que chamaram a minha atenção na lei. Não aprofundei tanto, mas eu quis ir um pouco para esse caso
para eu ver na prática, assim, o que poderia ser esse fenômeno social e métodos de organização, né, baseados na sociocracia. E aí eu percebi o quanto é descentralizado mesmo a gestão do movimento. E aí cita vários casos da formação de uma biblioteca que envolveu mais de 5.500 livros que eles conseguiram fazer de forma pública, né, numa das principais praças ali de Nova York. Eles citaram também a questão do microfone humano ali, que era uma forma de propagação da mensagem sem precisar usar recursos, né, tecnológicos, assim como o microfone mesmo, porque isso era uma coisa que iria gerar mais dificuldade de administrar a mensagem do que as pessoas irem repetindo o que a pessoa que estava ali né, no palco, digamos assim, na assembleia, falando, né? Então, tinha uma restrição ali de recursos, tanto porque não podia mesmo usar microfones naquela região, por conta da vizinhança, quanto de eles pensarem em soluções criativas para resolverem como eles se organizavam em assembleias, né? Aí tinha uma coisa que me chamou a atenção também da questão do consenso deles ali ser próximo ao 100%, era tipo 9-10, ou seja, 90% precisava haver esse consenso nas assembleias. Caso não houvesse, eles iriam fazendo mais debates, e aí tinha uma pilha progressiva ali para avançar nas pautas. Eles também formavam grupos de trabalhos, que seriam esses círculos menores por afinidades de temas, e na época do Ocupa chegou a ter mais de 70 grupos de afinidades. As ocupações não pararam só nos parques, né? Porque foi uma ocupação bem longa que envolveu mais de um ano. Então, eles, depois do parque, eles foram para bancos, para sedes corporativas, para casas hipotecadas, para campos universitários. Um dado curioso que eu notei é que se tudo que foi investido de policiamento nessa ocupação para controlar as pessoas, né? Porque em alguns momentos ali de euforia, de turbulência da ocupação, algumas pessoas iam presas, né? Tiveram aproximadamente umas 340 prisões ao decorrer do Ocupa, né? Se fosse contabilizar essas horas de policiamento, daria um montante de um custo total de 17 milhões investidos em policiamento só nessa ocupação. E aí depois foi entrando na parte da comunicação, né, de como os gestores, os envolvidos, iam criando seus próprios jornais. Então tinha uma curadoria e suborganizações que cuidavam dessa curadoria, né? Então tem um caso da criação do CC, que é o Creative Commons, que eles organizaram a licenciação gratuita de vários ativos visuais, assim, né? Digamos, uma biblioteca de coisas que poderiam ser vinculadas nos jornais sem direitos autorais envolvidos, porque eles estavam devidamente licenciados. Então, eu achei muito interessante começar por ali. Aí depois eu fui para entender o consenso progressivo, né? Até anotei aqui o que o ChatGPT me ofereceu, que ele pode ser aplicado tanto no contexto de tomada de decisão, quanto em contextos políticos sociais e inovação tecnológica. Basicamente é um consenso que vai sendo formado gradualmente, né? Que tem ali as suas etapas, e que não é um consenso, digamos, imediato.
E isso vem muito de encontro a um artigo que eu estou lendo para esse grupo de estudos de Dow, que oferece essa imagem aqui, né? Eles entendem que nem sempre o consenso 100%, né, para uma gestão descentralizada é um método mais fácil, que às vezes o entendimento, a diferenciação entre consenso e consentimento precisa ocorrer, e que o consenso é 100% as pessoas de acordo, mas que o consentimento envolve essa camada cinza, onde as pessoas não necessariamente estão de acordo, mas elas toleram a decisão que está sendo tomada. Então, elas consentem, mas elas não consensuam, digamos assim, né? E esse consentimento promove, pelo menos na minha referência ali do artigo, né? Como tomar decisões descentralizadas, promove uma agilidade na tomada de decisão, assim, faz com que os membros, eles formulem um pouco mais embasadamente a objeção, fundamentem a objeção para que todo mundo possa ir construindo essa progressividade do consenso, né? Então, à medida que as pessoas vão tendo a palavra, né? E eu não sei se todo o movimento de sociocracia usa o que o Ocupa usou de assembleias, né? Mas eu imagino que todos eles envolvam reuniões, e essas reuniões precisam ser moderadas, e as pessoas elas precisam exercer essa criticidade, essa fala, onde elas explicam as suas objeções e vão exercitando esse lugar de tomada de decisão consensual. Sobre a sociocracia, eu não joguei aqui tudo que eu li, né? Mas eu joguei essa frase que me impactou, que eu acho que é um espelhamento que tem com a Web3 Dev, que vem do artigo de como tomar decisões descentralizadas, que é quando ele cita a sociocracia, ele cita essa frase, que está bom o suficiente por enquanto e também seguro o suficiente para testar. Então, tipo, eu entendo que é uma metodologia que vai envolvendo um número grande de pessoas, e que para se organizar e propagar de uma forma organizada todas as pautas, todas as demandas de tomada de decisão, vão se formando esses círculos. E aí eu lembro que no encontro passado, uma frase que o Vinícius, né, o local falou que me marcou, foi sobre que holocracia, sociocracia, organizações orgânicas, elas são diferentes entre si. E aí eu meio que comecei a me debruçar sobre como entender essas diferenças para eu poder me localizar. Mas, na verdade, o que aconteceu ao longo da semana passada para essa foi eu entender só as similaridades, eu não consegui ainda separar muito bem elas. O que eu entendi que é similar entre todas elas é que existe essa horizontalização da hierarquia, né, da tomada de decisão, da autoridade, ela é diluída através de círculos que existem em todas essas organizações, e no sentido das organizações orgânicas, eles têm até uma atribuição sobre sistemas vivos, né? Então, similar até células, eu imagino que inspirado no próprio corpo humano, né? E que na holocracia, eu até retomei a minha leitura sobre holocracia, só que é quase que um estudo de caso o livro que eu estou lendo, porque ele vai contando a história, a narrativa de um time, né? Então, eles têm ainda, na fase que eu estou lendo do livro, eles ainda estão superando as dificuldades do sistema tradicional e tentando migrar esse sistema tradicional para um sistema holocrático, né? Digamos assim. Então, tem ainda esse capítulo para eu alcançar, para eu entender melhor a holocracia, mas existe nessa forma de organização dos círculos que tem uma autonomia em si.
E para finalizar minha fala, assim, até com o que eu absorvi dessa leitura do tomar decisões descentralizadas, eu vejo que existem decisões que realmente elas são muito simples de serem tomadas, porque elas não têm uma consequência muito drástica, né, nas organizações. Então, não precisa envolver vários membros, né, no processo. E eu acho que é um exercício dos indivíduos, dos membros, poderem discernir a relevância e a consequência dessas decisões. Então, existem as decisões que elas são né, desse quadro de bom o suficiente por enquanto e seguro o suficiente para tentar. E as pessoas que discordam, né, da tomada de decisão, quando elas não conseguem chegar nesse consenso, elas podem atribuir, pelo menos no artigo, eu não sei se isso é praticado na holacracia, né? Elas podem atribuir um processo de aconselhamento, como se fosse isso, né? O artigo em inglês, então, é advice process. E eles incumbem uma pessoa para ficar moderando essa tomada de decisão. Então, essa pessoa ela toma o centro do grupo, porque geralmente quando os grupos são maiores, grandes, a tomada de consenso é demorada. E aí essa pessoa, ela começa a se aconselhar com todos os membros que vão ser impactados por aquela decisão e também por especialistas, né? Buscar informações de pessoas que já passaram por aquela situação antes ou que podem aconselhar. E aí esse processo de aconselhamento fica centralizado nessa pessoa que é digamos, o tomador da decisão e que foi eleita pelo grupo, né? Então é uma pessoa que ela vai estar intermediando entre todas as pessoas, buscando valorar, eu acho, né? Que poderia ser colocada essa expressão que a gente aprendeu antes, porque quando você busca um conselho, você não está passivamente aguardando o feedback, você vai atrás, você solicita a opinião das pessoas, e isso me marcou no artigo, porque quando você envolve as pessoas que principalmente discordam de algum ponto daquela tomada de decisão, a tendência dessas pessoas é respeitar a decisão que é tomada, porque ela foi ouvida ao longo do processo, né? Então, mesmo que ela discorde, ela vai tolerar, ela vai respeitar a tomada de decisão de todas as pessoas que foram consultadas. Eu acho que eu fiquei satisfeita assim com o meu estudo, mas eu acho que eu só toquei a superfície, sabe, também, porque eu ainda não satisfiz a minha pergunta principal de qual é a diferenciação entre essas nomenclaturas, esses conceitos, mas eu também não estou com a arrogância assim de amanhã já me tornar uma especialista no assunto, então acho que tem uma jornada aí de longo prazo, né, para eu poder me familiarizar e também ver o que acontece na Web3 Dev que envolve esses conceitos. Sensacional, Ana, querida, sensacional. Eu tenho muitas coisas para comentar em cima, mas eu vou preferir, antes de fazer. Eu não vou comentar essas muitas coisas, eu vou só fazer alguns comentários mais sintéticos, tá? Mas a primeira coisa que eu vou dizer para você é que relaxa, porque a gente vai dar tempo ao tempo de vocês entenderem direitinho a diferença entre sociocracia e holacracia, não é holocracia, é holacracia, tá? E O2, né? Organizações orgânicas. Vocês vão ter tempo. Eu achei esse seu estudo muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. E tem muita coisa para falar aí com relação à dinâmica do consenso progressivo, né? Como é que é feito, entre aspas, o consenso progressivo, né? Na dinâmica holacrática, ou no O2, que na realidade é muito diferente, e não tem como agora eu só por alto entrar no detalhe com vocês aqui. Quer dizer, começar. Eu só vou cutucar a onça com vara curta, entendeu?
vocês vão ficar com muita fome. E a ideia é graduar um pouquinho mais a fome. Vamos aos pouquinhos, né? Então, antes de eu fazer alguns comentários, vamos... Então, exatamente isso que eu ia falar. Vou passar para você, tá, André? Para você reagir, fazer a sua apreciação, perdão, você fazer a apreciação do que a Ana compartilhou, do estudo que ela fez, a exploração que ela fez, e aí na sequência você já pode fazer o seu check-out, tá bom? E aí na sequência eu vou apenas explorar mais um pouquinho com a Ana a dinâmica de sociocracia e fazer uma introdução na holocracia com ela. Fica à vontade aí, querido. Legal. Eu acho que a Ana, assim, na pesquisa dela, ela conseguiu trazer diferentes perspectivas, digamos, né, até termos, né, diferentes que vão me estimular. Eu acho que eu preciso, talvez, pesquisar cada um deles com mais profundidade, mas, de modo geral, eu achei interessante isso de trazer para o Web3Dev, né, e a gente vê que a gente tem núcleos, né? Temos o time central, mas ao mesmo tempo a gente também tem iniciativas isoladas, focadas, né, em diferentes intuitos, né? Umas mais focadas no conteúdo, outras no sentido educacional, né? Então, cada time, digamos assim, né, tem essa autonomia, mas ao mesmo tempo também tem essa dependência ali com um time central, de algum modo. Mas isso interessante poder observar na sociedade isso e poder entender, né, que essas dinâmicas são, às vezes, em alguns casos, misturadas ou também, enfim, pode acontecer ambas, pelo que eu entendi, mas em diferentes níveis, né? Então, um pouco desse pontapé da complexidade mesmo, mas eu vou me aprofundar mesmo nesses termos, nesses dois termos de holocracia e sociocracia, e quero poder trazer melhor isso na semana que vem. Maravilha, querido. Fica à vontade, então, para fazer seu check-out. Bom, sempre um prazer, assim, eu quero também, espero, infelizmente hoje a gente não teve o Vini, mas na próxima semana, acredito que vem o Vini também com mais complementações, mas foi muito legal ver a perspectiva da Ana e me incentivar, né, a ir para um outro caminho que talvez eu não tinha percorrido ainda. E sempre um prazer. Agradeço pela oportunidade, pela atenção que vocês estão dando também. E espero poder vir com mais munido, assim, de mais definições, assim, para poder cruzar mais, sabe? Senti que eu estou ainda no início, para mim é um pouco complexo, mas acho que esse que é o desafio também, a gente ir avançando aos poucos também. Mas agradeço, tem uma call daqui a pouco, então talvez eu precise sair alguns minutos antes, mas aproveito já fazer meu check-out e desejo, né, uma boa continuidade e a gente se vê em breve. Tá. Só uma coisinha, André. Não deixa de você e a Ana, vocês acolherem o Vini Black, né? Com relação ao que vocês acabaram. Claro que isso aqui está registrado, ele pode conferir, mas seria bacana vocês baterem um papo a três, partilhar o que for o Syncap de hoje, né? Para que a gente não comece a gerar aquele lag de novo, né? Aquele lagzinho que a gente acabou gerando antes, tá? Isso fica aí como sugestão, tá, André? E a última coisa é você pensar para a semana que vem o que você já pode estar compartilhando em termos de recurso abundante, empático e Uhum. condicionado. Vou começar disso semana que vem, tá? Não hoje, evidentemente. Para do círculo ordinário, não essa piscininha comum do lançamento do Guardiões do Clima, mas do ciclo ordinário. Tá bom, André? É isso, querido. Tenha um bom encontro aí para você. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, querida, somos nós na pista, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu falei que ia fazer uma coisa, mas depois eu pensei melhor, rapidinho aqui. Né? Quântica. Sabe que nós somos seres quânticos, né? A gente pensa muito rápido nas coisas. A gente já vira, já dá cambalhota, já volta e coisa e tal. Eu prefiro, de repente, passar com você por cima das coisas que você levantou nesse estudo preliminar, nesse estudo inicial, tirar algumas dúvidas, obviamente que
ter várias dúvidas, tirar aquelas dúvidas mais essenciais que, de repente, podem ter aflorado, tá? E, e já, e, já e em vez de introduzir alguma coisa nova, né, eu prefiro introduzir com vocês três, apenas observar para você que o RE, na realidade, como o protocolo cultural intergerativo, né, ele está prototipando um fork em cima do O2, né, através de mapeamento crítico, que a gente está chamando de O2 em rede. Ou seja, de todas essas dinâmicas, a que mais conversa com a proposta de valor, né, do RE, com os paradigmas que consubstanciam ele como protocolo cultural intergerativo, sem sombra de dúvida, o O2. Mas ainda assim, o O2, por ser de todas as três, né, o mais orgânico deles, o mais interativo, ainda assim não é tão interativo e orgânico quanto o RE está propondo ser, né? Porque a gente está jogando os elementos que nós estamos jogando através de remapeamento crítico, né, na dinâmica de O2, vai ser o paradigma das redes, o paradigma peer-to-peer, né, o paradigma do fazer complexo, né, o paradigma da localidade, e tudo lastreado pela lógica da abundância. Quer dizer, isso que eu acabei de falar para você é a essência paradigmática do Rehema. E isso não está presente no O2. Então, a gente está fazendo um fork e criando o O2 em rede, né, em que essa dinâmica aqui, o remapeamento crítico, vai estar prototipando com as pessoas e os projetos que estão se abrindo para fazê-la, né, esse O2 em rede. Entendeu? Então, a própria dinâmica do remapeamento crítico já é disruptiva por natureza. Está criando alguma coisa nova que não existe aí fora e muito menos existe na Web3. Então, é isso, querido. Só queria fazer essa observação. Mas, dito isso, volto para você e fica à vontade aí a gente fazer um bate-bola aqui, nesses minutinhos finais, sobre dúvidas mais generalizadas que possam ter pipocado, né? E coisas que te cutucaram, que você ficou curiosa, assim, muito curiosa e que você sabe que prescinde ainda fazer muita pesquisa, investigação e levar por diante. Eu acho que é entender mesmo o que separa sociocracia, tipo assim, se todas elas parecem ter um objetivo similar de um método de governança mais inclusivo, mais horizontal, onde as partes envolvidas eles têm um grau de autonomia, né? O que que faz a sociocracia ser diferente do O2? O que que faz a holocracia ser diferente do O2, né? Acho que é é o cerne da minha questão, assim, tipo, acho que nem o chat GPT conseguiu me ajudar, porque a resposta dele ficou muito parecida, né? E eu acho que eu ainda não soube achar as referências bibliográficas que poderiam me embasar, né? E eu em breve, assim, vou fazer uma curadoria dessas referências, ver o que que eu poderia extrair mais valor, porque também tem algumas coisas que a gente começa a ler e a gente percebe que não está agregando muito, que não está saindo do lugar, né? E eu estou com várias leituras simultâneas de grupos de estudos paralelos, estou estudando ciências descentralizadas, comunidades, então tem muita coisa que eu estou lendo e aí eu percebo que eu preciso selecionar melhor o que que eu vou colocar minha atenção, né? Se você tiver referências para me dar, eu estou super receptiva. Aliás, realmente, me desculpe, eu fiquei de fazer isso com vocês três, eu não fiz. Eu fui pego mais uma vez aí por esses tufões, né, de coisas e eu acabei não fazendo, mas eu vou fazer sim, tá, querida? De hoje até semana que antes da semana que vem, obviamente, eu vou estar compartilhando isso com vocês três, tá? Eu vou estar compartilhando. Uma pergunta que eu te fazendo, você raramente olha o Telegram, só olha, pelo que eu estou vendo, você olha mais o caso do Revenda. Minutos, é, Você tem exatamente. por acaso, você usa o que mais, o WhatsApp mesmo? O que você Eu usa mais? uso muito o Discord, eu tô sempre, tipo assim, sempre no Discord, porque a comunidade funciona lá. Tá, Mas eu posso me comprometer em olhar mais o Telegram também, se for o caso, né? não, eu também estou no Discord. É só uma questão.
é só uma questão de... É que, assim, o Rerê estava no Discord também, a gente fez uma experiência no Discord, mas não deu... O Discord, por incrível que pareça, ele é muito engessado para a dinâmica do Rerê, que é muito expansiva. O Discord é muito focado nas pessoas e focado em papéis, em estrutura, hierarquia, e isso nada conversa com o Rerê. Então, tipo assim, o que adianta usar o Discord, né? A gente usou o Discord durante um tempo, mas a gente viu que não... Ou seja, como é uma dinâmica de plataforma, né, não é dinâmica de rede, restringe muito, né? Então a gente acabou não conseguindo. Fomos para o KikoChat, que é uma coisa completamente diferente, mais modular, mas ainda assim o grau de aderência do KikoChat com a Web3 é muito pequeno. E agora, ultimamente, a gente está experimentando, através das interfaces, o Charmverse, que é uma espécie de Notion, né, da Web3, vendo como é que isso se adapta ou não a tudo. Em suma, ainda é uma obra em andamento, né? Um trabalho em andamento, uma exploração em andamento, entendeu? Nesse sentido. Mas, sim, eu tenho meu perfil lá no Discord, só que a gente precisa se conectar através de né, alguma comunidade, né? Não sei se seria o caso de eu baixar lá na comunidade de vocês. Se você sentir que é o caso, é só você deixar o convite aqui, que eu baixo lá, né? Claro. E a gente já se conecta, a gente já pode ir se falando ali pelo chat do Discord, né? Mas, em Sim. suma, beleza, isso é o de menos, a gente resolve aí rapidinho. A diferença principal, querida, é a seguinte: a sociocracia ela tem uma cultura assembleística, tá? Por natureza. Então, acho que um círculo pode gerar um outro círculo que vai ter uma ligação com esse círculo, que gera um outro círculo que tem uma ligação, mas as tomadas de decisões são assembleísticas, né? Através de uma dinâmica rotativa do consenso progressivo, como você bem detalhou no seu estudo, entendeu? Então, a sociocracia ela tem uma cultura assembleística, por natureza. Já na holacracia, é uma cultura de autogestão, ou seja, existe um círculo, que é o círculo que funda tudo, e esse círculo que funda tudo, da organização, né, ele, ele visualiza que, na forma de papéis, que outros círculos são importantes existirem, né, na forma de papéis, para que a organização esteja coberta, né, de todas as suas demandas e necessidades. Então, só que é o seguinte: esse círculo mais central, né, esse primeiro círculo, ele tem zero inferência na dinâmica dos outros círculos, ou seja, existe uma independência, né? Ou seja, o círculo mais central na holacracia, ele, ele apenas faz sugestões, digamos assim, ou estratégicas, não proposicionais, mas sugestões estratégicas, divisão, né, divisão de mundo ou de horizonte a ser explorado, para que esse círculo, que vai cuidar de um papel específico da organização, desse tratamento. Então, não existe a tomada de decisão, ela é descentralizada. Ela não depende, diferentemente da sociocracia, do envolvimento de todas as pessoas, de todos os círculos, dentro de uma dinâmica de consenso progressivo. Não. Na holacracia, cada círculo toma a sua decisão. É como se fosse uma federação. Tá? Cada círculo toma a sua decisão, tá? E aí essas decisões, elas depois são conversadas, né, na forma de tensões. Elas são, digamos assim, metabolizadas na forma de tensões, para ver o quanto o exercício do papel daquele círculo está começando com a regulação, né, da organização como um todo, né? O quanto está dando conta das demandas e dos desafios da regulação da organização como um todo. E o único momento que você tem uma dinâmica mais consensual na holacracia, de uma forma geral, porque isso também varia para cacete, tá? Porque cada implementação de holacracia gera um imprint cultural muito diferente, né? Tipo assim,
nego não segue, né, as pessoas não seguem à risca, né, exatamente o que está escrito ali na metodologia, né? Sempre tem algum hack, né? Variação. Sempre tem algum hackeamento cultural, etc. Mas, de uma forma geral, se é feito trimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente, um grande encontro onde, tipo assim, previamente os círculos disponibilizam estatísticas, relatórios, daquilo que foi proposto, né, como visão geral pelo grande círculo, né, e do que ficou a cargo de cada círculo menor, né, em seu respectivo papel, ele dá conta de verificar se tudo aquilo que foi proposto como visão a ser alcançada, como meta, etc., de fato foi mastigado, foi realizado, né, durante esse período de 3 meses, 6 meses. Enfim. Isso varia demais, né, de cada organização que trabalha com holacracia. Mas a principal questão é essa coisa dessa independência interdependente, vamos botar assim, desses círculos focados em papéis para esse círculo mais geral, correto? Esse círculo mais geral. Não existe propriamente uma hierarquia, tá? Apenas que os círculos focados em papéis, eles vão dar conta de demandas, uma demanda de uma área, né? De uma coisa que está sendo vista, né? Esse círculo mais geral, ele vai avaliar o quanto, onde se avalia o quanto a, aquele círculo está conseguindo energizar aquele papel de uma forma que está sendo consequente, está sendo consistente, coerente com o que está se buscando para a organização como um todo. É mais ou menos isso. Tá? Então, e essa dinâmica, como eu te falei, ela é muito diferente da forma como a sociocracia faz. Né? Ela não é assembleística. A sociocracia faz de forma assembleística. Já no O2, então, se na sociocracia assembleística aqui é de autogestão e de federação, né? Na O2 é focado no indivíduo, né? Nas pessoas, nos peers. Né? No O2, os círculos, uma pessoa ela pode começar a gerar um círculo específico para alguma coisa que ela visualizou, que ela acha que é interessante. E alguém pode achar que é interessante parear com ela e gerar esse círculo. Né? Então, existe uma maleabilidade muito maior. A O2, por ela ser mais orgânica e menos organizacional do que por exemplo, a sociocracia ou a holacracia, né? As tomadas de decisão não necessitam ser consensualizadas. Ou seja, não se exige tomadas de decisão. Tipo assim, para atividades e subatividades, não há necessidade de gerar nenhum tipo de consenso em cima disso. Quer dizer, você está num círculo ali, você visualizou aquelas demandas, aquela atividade. Se você visualizou aquelas demandas e atividades e você se sente chamado para resolvê-las, tá? Essa liberdade é dada na O2 para que você resolva elas. Né? Você não precisa trazer essas demandas e atividades para uma espécie de reunião. Ó, gente, tem isso aqui, o que a gente vai fazer com isso? Vamos votar? Vamos ver? Não. Ou, se fosse na holacracia, a gente tem isso aqui, o que a gente vai fazer? Isso aí, vamos conversar com o pessoal do círculo tal, porque eles têm esse papel e eles podem decidir de que forma eles vão lidar com isso. Então, as diferenças são brutais mesmo, tá? São coisas bem distintas, não é pequeno. Eu achei uma delícia saber que o ChatGPT doesn't have a fucking clue about it. Não tem a menor noção sobre isso. Eu acho Mas agora impressionante. você colocando os pingos nos is, eu fui vendo palavras-chave que ele tentou me assinalar, assim, né, na superfície do resumo dele, as diferenças. Eu vou tentar ser bem breve, mas para colocar nas minhas palavras, para ver se eu assimilei. Pelo que eu entendi, a sociocracia e a holocracia, elas têm um versionamento de organizações que é um pouco mais rígido, mas assim, tem uma espécie de um corpo assim que é mais talvez controlado ou mais
uma forma maior do que as organizações orgânicas. Pelo que eu entendi, as organizações orgânicas elas são mais flexíveis em relação, se a gente fosse criar uma matriz, né, ali, onde tem a coluna flexibilidade, as organizações orgânicas elas têm um maior grau de flexibilidade. O que difere a sociocracia da holacracia, que ficou claro para mim, é o grau de autonomia, e que na holacracia, as pessoas elas são focadas, são identificadas por papéis, e elas, dentro dos papéis, elas têm, dentro dos círculos que elas têm autonomia, né? Tem uma distribuição da autonomia. Já na sociocracia, esses círculos, eles são, que nem o ChatGPT colocou, semi-autônomos. As pessoas precisam estar envolvidas com todos os círculos para que haja esse consentimento progressivo. Já nas organizações orgânicas, não tem essa necessidade, os indivíduos têm um grau de liberdade muito maior. Se eles são capazes de definir que algo deve ser feito e executar o que deve ser feito, e logo eles são livres para executar aquilo. E pelo que eu entendi, o paradigma peer-to-peer, ele está tipo, na espinha dorsal ali principalmente das organizações orgânicas, mas também viabilizando muita coisa na sociocracia, porque os indivíduos eles têm que estar ali em pares para poder chegar no consenso. Já na holacracia, digamos, essa autonomia que existe dos círculos gera, de certa forma, um distanciamento entre os indivíduos que são mapeados trimestralmente, dentro da metodologia deles ali, de que tem que ter uma reunião para mapear as tensões, e o foco talvez não é tanto nas pessoas, na holacracia, né? Muito Foi o bom, que eu querido. entendi. Então, muito bom. Eu acho que para um primeiro entendimento tá muito bom, tá? Dá para a gente enriquecer muito mais isso. Mas a minha ideia aqui não é tipo, fazer um overload de percepções ou de informação, certo? Eu estou tentando sincretizar, né? Sintetizar, aliás, o máximo, né, possível. Uhum. Uma coisa que pode te ajudar é o seguinte: tanto a sociocracia quanto a holacracia geram frameworks organizacionais orgânicos. Organizacionais orgânicos. A O2 gera frameworks orgânicos organizacionais. Então, acho que isso já te dá uma régua boa para você. Tá? Ou seja, Tá. o ponto de partida da sociocracia e da holacracia é a flexibilização, a horizontalização de uma organização. Certo? Isso O não ponto de... gera muitas redundâncias, assim, ficou com a sensação de que a liberdade, ela sempre está num extremo oposto do controle, né? E aí, pela sensação de que pode ser um paradigma que eu tenha que quebrar, né? Apesar de que, tipo, controle não quer dizer que está desorganizado, né? O que está controlado não quer dizer necessariamente que o que não está controlado não quer dizer que não está organizado, mas dentro desse paradoxo, liberdade e controle, me deu uma sensação de que, tipo, os indivíduos, se eles não tiverem interconectados, né, nas organizações orgânicas, uma pessoa pode estar fazendo uma coisa que a outra pessoa está fazendo também e ter redundâncias, ou ter duplicidades, ou ter coisas que geram retrabalho, assim, mas eu não sei como que esses frameworks se organizam para minimizar esse tipo de situação, entendeu? Mais uma vez, a gente está fazendo uma exploração, Ana, na superfície, tá? Nós não estamos mergulhando. A gente vai dar uns divezinhos aqui, ali, uns mergulhos aqui e ali, né? Evidentemente, mas a ideia é passar começando pelo sopro, mas pegar um pouco da essência da coisa. Né? E a sugestão de explorar que você já está fazendo já te dá algum chão mínimo para você perceber as diferenças. Mas, claro, que quando a gente for começar a fazer o O2 em rede propriamente, né, a gente vai poder vocês vão ter mais
condições de entender as observações que eu vou fazer, né? Que, de repente, sabe, eu vou fazer alguma referência à sociocracia, alguma referência à holacracia, eu vou fazer a crítica ao O2, quer dizer, vocês vão ter condições de entender, né, o que eu vou estar facilitando para a gente poder prototipar a Web3Dev como uma organização orgânica em rede, entendeu? Então, mas isso vai ser mais para frente, obviamente, não é para agora, certo? Então, dito isso, tudo na O2 é muito transparente, tá? Assim, é como se fosse um blockchain humano. Assim. Então, tudo fica muito visível, o que não acontece muito nem com a sociocracia. Quer dizer, a sociocracia acontece na forma de uma espécie de uma pauta, de uma agenda, onde todo mundo vai olhar e vai dar o seu pitaco, vai de alguma forma se envolver, mas ela é uma agenda que, tipo assim, ela fica ali para ser resolvida, certo? Então, para ela ser resolvida, é resolvida através dessa dinâmica de consenso ou de consentimento progressivo. Então, tem que separar um tempo para fazer isso. Se não separa um tempo para fazer isso, aquilo acaba gerando algum tipo de engessamento, né? Isso eu falo porque eu já participei, quer dizer, já fiz parte, né, de dinâmicas sociocráticas e eu vi isso na prática acontecendo. Quer dizer, é muito legal, mas nem sempre dá tempo ao tempo de fazer tudo que você necessita fazer dentro da metodologia, né, em sociocracia. E ela funciona muito bem pelas experiências que eu tive, no máximo aí estourando 20 a 40 pessoas, vamos botar assim. A Quer dizer, sociocracia. a sociocracia, ela funciona muito bem, assim, a ponto de não gerar muito pouca tensão, as tensões são facilmente mais diluídas, né? E desde que essas pessoas entendam como é que a dinâmica se dá na prática, né? E obviamente não depositem nela, né? Não depositem na dinâmica em si as suas frustrações, né? Ou os seus desejos de realização, quer dizer, sabe como é que é, né? Cada um com um tempo diferente, com uma expectativa diferente, entendeu? Havendo uma equalização mínima entre as pessoas, isso é possível acontecer, principalmente em comunidades que estão mais entrosadas, a sociocracia funciona bem. Tá? Ela dá esse chão organizacional assim para aquele muito orgânico que pode estar existindo numa ecovila, por exemplo, né? Ou numa vila, alguma coisa do gênero. Mas pelo menos são experiências que eu vi de sociocracia. A gente implementou experiências de sociocracia nos Ocupas, aqui no Rio de Janeiro, né? Na Cinelândia, por exemplo, a gente fez uma experiência de sociocracia com centenas de pessoas, né? Chegou por uma semana lá que a gente estava lidando com 600, 700 pessoas, né? Foi até bonito você ver vários grupos gigantes de pessoas fazendo várias conversas e diluindo o assunto. É bem interessante, mas fica impraticável, pelo menos na minha experiência, na minha perspectiva, numa dinâmica recorrente, constante, correto? Como um fenômeno temporário, é incrível, é uma ferramenta incrível, é uma dinâmica incrível para lidar com isso. Mas eu estou passando para você, tá? Eu não queria fazer isso agora, não, eu queria fazer mais à frente, as minhas impressões. Mas como você já se debruçou, você está muito mordida no bom sentido, né? Mordida e curiosa, né? Eu não resisti, já estou aqui compartilhando coisas que eu quero compartilhar mais à frente, não só com você, mas também com o André e com o Vini Black, né? Sim. Então, assim, dito isso, a sociocracia ela acaba sendo, perdão, a holacracia ela acaba sendo a metodologia que vem mais sendo apropriada pelo mundo corporativo, porque ela dá esse elemento de autogestão para cada ciclo que tem um papel, e ela, de certa forma, instala uma espécie de competição colaborativa para ver quem vai entregar, o que vai entregar, etc. Isso também varia demais da cultura organizacional, né, de cada organização. Então, tem organizações holocráticas onde o foco é mais em cima da colaboração do que propriamente da competição, e outras é o inverso disso, né? Onde a colaboração ela está em alguns momentos, a competição está mais evidenciada. Tem organizações holocráticas
que a visibilidade do que cada círculo faz é absoluta, 100%, e tem organizações locais que nem tudo é visibilizado, dependendo do quanto essa organização desconstruiu os níveis hierárquicos, né? Tipo assim, deixou de ter diretoria, passou a ser uma espécie de várias gerências, né? Etc. Então, isso varia demais. Agora, mais uma vez, tanto a sociocracia quanto a holacracia geram frameworks organizacionais orgânicos, certo? E são frameworks organizacionais orgânicos participacionistas. O que eu quero dizer com isso? Eles não são interativistas. O que eu quero dizer com isso? Você vai participar para votar, vai participar para gerar consenso ou consentimento progressivo. Entendeu o que eu estou falando? Você vai opinar aqui, mas tudo de uma dinâmica participacionista, não numa dinâmica interativista. Já o O2 gera frameworks orgânicos organizacionais, ou seja, totalmente peer-to-peer, totalmente interativo, né? Por isso mesmo, altamente adaptável. Né? Tipo assim, é como se o O2 fosse um ninja, tipo assim, que se adapta a qualquer situação e usa a criatividade para se reinventar se for necessário, entendeu? Então, o O2 tem essa dinâmica. Tanto que o O2, você vai ver o O2 mais em organizações do sistema B, né? Que são organizações com grau de hierarquia muito pequeno, baseados na confiança, né? No trustfulness, não no trustless, e que é onde confia que as pessoas vão estar se espelhando, vão estar vendo umas e outras e vão estar, de alguma forma, se coordenando para fazer os trabalhos. Né? Então, isso vai acontecer. Quer dizer, então, é isso, querida. Assim, então, mas eu não quero entrar, mais uma vez, eu não quero entrar muito no detalhe, porque a gente ainda vai explorar a holacracia, tá? Tá. E a gente vai explorar o O2. Mas pode deixar que eu vou passar os links que eu tenho para você poder fazer as explorações, você e o André e o Vini também fazendo suas explorações, tá bom, querido? Tá bom. Valeu. Foi muito produtivo hoje. Vamos. E fica aí mais uma vez, né? Se você quiser, de fato, querida, chegar junto na piscininha comum, né? Para o lançamento do terceiro destino do turismo gerativo do Guardiões do Clima, a gente se fala. Mas vai ter que se falar agora, pelo menos, a gente vai ter que se falar ali pelo Logo. Telegram. Tá, Tá? tá bom. Se fala por ali. E é isso. Meu check-out foi maravilhoso e eu passo para você fazer seu check-out aí do nosso Cicap de hoje. Então, eu agradeço a generosidade da partilha do conhecimento. Saio, assim, bem mais esclarecida do que eu cheguei. Vou ficar atenta ao Telegram, assim, eu confesso que eu abro ele bem menos do que ele merece, mas eu vou me ater ali a essa ferramenta para a gente poder avançar com a questão das piscinas comuns, das piscininhas, e é isso. Boa noite, muito obrigada.